A paz do Senhor, queridos irmãos de YouTube. Vou estar trazendo mais um estudo da Palavra de Deus com o tema Paulo, um vaso escolhido. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e os reis e os filhos de Israel. Atos 9:15. E soprando o sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euro-Aquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem o sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nós salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer como a mim me foi dito. Atos 27, versículos 13 ao 25. Observamos que o apóstolo Paulo tinha uma promessa de Deus: pregar aos gentios, e isto Deus estava cumprindo em seu ministério. Mas, de repente, durante sua viagem com os outros tripulantes para a Itália, aonde ele seria julgado pelo imperador de Roma, Nero César, quando tudo parecia estar bem, sobreveio um pé de vento chamado Euro-Aquilão, vento forte na costa de Creta, direção da África. Este vento forte desatilizou toda a embarcação ao ponto de irem quase a pique. Existem determinados momentos em que pensamos que tudo vai bem, ou seja, julgamos estar em bonança, quando somos surpreendidos com notícias tristes que nos levam a acreditar que não teremos forças para superar este momento crítico de nossas vidas. É como mergulhar no fundo do poço, sem termos nenhuma alternativa a não ser esperar a morte. Observamos que durante esta viagem, em meio à turbulência, já há alguns dias não havia sol nem estrela. Uma escuridão cobria todos, e segundo Lucas, fugiu toda a esperança que viverem. Quando as esperanças se acabam, realmente é o fim.
Quantos perderão a esperança na família, sociedade, religião, etc. Pessoas frustradas que não confiam mais em ninguém estão decepcionadas com tudo e com todos. Mas não é bem assim. Há uma saída. O profeta Isaías disse que ele seria como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías 32:2. Momentos de angústias, tristezas e decepções são vencidos aos pés de Jesus. Diante desta realidade desastrosa estava Paulo. Quem sabe Satanás sussurrou em seus ouvidos e disse: "Você perdeu. O navio vai afundar. Você vai aparecer. Deus te esqueceu." Quem nunca teve que enfrentar momentos como este, de sentir-se esquecido e abandonado, chegando até duvidar das promessas de Deus em sua vida? Falo assim, com experiência própria diante de um vale profundo que tive de passar. Quantas vezes interpelamos a Deus dizendo: "Senhor, onde estão as tuas promessas?" É aí que precisamos meditar na palavra e ver que Deus não se esquece dos seus. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Salmos 139, versículo 1 ao 8. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não posso a atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Davi, neste salmo, demonstra a grandeza da onisciência de Deus e prova que ele não nos abandona em nenhuma circunstância. Observamos que durante a viagem havia 276 pessoas e já há muitos dias que não aparecia nem sol, nem lua, nem estrelas. O pânico e desespero tomou conta de todos. Porém, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo pôs no meio. Observe bem a posição no meio deles. Esta posição deve ser a posição do homem de Deus, enquanto o comandante do navio e toda a segurança não sabia o que fazer. Paulo estava em oração, buscando uma resposta de Deus para tamanho caos. Já ouvi alguém dizer: quem tem promessas de Deus não morre antes do teu tempo. E é uma grande verdade. Se Deus prometeu, passará o tempo que for necessário, mas Ele cumprirá o que prometeu. Ele é Deus e não falha. A oração move a mão de Deus. Observe que assim como Jesus, Paulo estava no meio. A presença de Jesus nos dá segurança. Nossos medos e ansiedades são banidos. Ele estando no meio, somos completamente consolados. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, sendo o primeiro dia da semana, os discípulos estavam com medo dos judeus. Veio Jesus e ficou no meio deles e disse: "Paz esteja convosco." João 20:19. Jesus deve ser sempre o centro e não apenas uma pequena parte das nossas vidas. Ele deve estar presente no nosso dia a dia.
Jesus está no meio. Significa que tudo o que formos fazer, devemos lhe consultar, buscar, deixar tomar a direção das nossas vidas. Jesus, quando adolescente, estava no templo, no meio dos doutores, ouvindo e também fazendo perguntas. Lucas 2, 45, 46. Observamos que no apagar das luzes do cumprimento das profecias bíblicas sobre o Messias prometido, Jesus estava no meio de duas cruzes, isto é, entre dois ladrões. Quando eles o crucificaram, e os outros dois com ele, um de cada lado, e Jesus do meio. João 19, 18. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, deve ser o centro das nossas mensagens e louvores, pois assim diz o escritor aos Hebreus: Eu anunciarei teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2, 12. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Jesus aparece no meio dos 7 castiçais, isto provando que ele está no meio do seu povo do princípio ao fim. E no meio dos 7 castiçais, uma semelhança do Filho do Homem. Apocalipse 1, 1. O Senhor Jesus nos afirma que, numa reunião entre pessoas em busca da sua presença, deve-se ter a certeza de que ele estará no meio. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20. Paulo, ao se pôr no meio dos tripulantes da embarcação, trouxe-lhes uma mensagem de segurança, dizendo: Por favor, se reanimem, essa tempestade vai passar. É apenas um vendaval. O navio poderá afundar, mas vocês serão poupados esta noite. Em meio a toda a tribulação, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo mandou o seu anjo e me disse: Não temas. Eu tenho promessa de Deus. Sei a quem sirvo e em quem eu creio. Se animem. Deus me deu todos vocês. Vai acontecer assim, como me foi dito. Em nome do Senhor Jesus, pois eu creio na palavra que Deus me falou. Amém, queridos irmãos? Agradeço por mais um estudo. Peço que se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.